A maioria dos homens cresce acreditando que a atração é um privilégio da juventude. Que, a partir de certa idade, resta apenas aceitar a invisibilidade, a perda de valor e a ideia de que mulheres mais novas não se interessam por homens mais velhos. Mas isso não poderia estar mais distante da realidade. Na prática, o que atrai não é a idade no documento, e sim a presença que o homem carrega para onde vai. O estoicismo ensina que tudo aquilo que realmente importa começa por dentro. Não é o corpo perfeito, o carro novo ou a necessidade de impressionar que cria o magnetismo, mas a forma como o homem se comporta quando ninguém está tentando avaliá-lo. É nessa constância silenciosa que a maturidade deixa de ser um número e se transforma em vantagem. Mulheres mais novas, apesar de terem opções, procuram algo que muitos homens da própria idade ainda não desenvolveram: estabilidade emocional, clareza de propósito e a sensação de estar diante de alguém que já atravessou tempestades e saiu inteiro. Essa combinação cria um tipo de atração que não grita, mas domina o ambiente. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir 6 hábitos que homens mais velhos desenvolvem, conscientemente ou não, e que fazem com que a diferença de idade se torne um detalhe irrelevante. Se você aplicar ao menos um deles, sua forma de se relacionar com o mundo já começará a mudar de dentro para fora. Capítulo 1. O primeiro hábito que torna um homem mais velho naturalmente atraente é a autodisciplina silenciosa. Não aquela disciplina exibida em redes sociais, mas a que acontece longe dos olhos alheios, quando ninguém está aplaudindo. É o homem que acorda no mesmo horário, que cuida do próprio corpo sem precisar provar nada a ninguém, que mantém sua palavra mesmo quando seria mais fácil desistir. Com o tempo, essa constância cria algo raro: coerência interna. O homem passa a confiar em si mesmo. Ele não se perde em promessas vazias, não depende de motivação e não muda de direção a cada novo impulso. E essa confiança interior é percebida sem esforço. Não é algo que ele anuncia, é algo que se sente quando ele entra em um ambiente. Mulheres mais novas, cercadas de homens instáveis, notam rapidamente quem se sustenta. Não porque ele fala muito, mas porque suas ações têm ritmo, cadência, previsibilidade emocional. Ele não reage de forma exagerada, não implora atenção, não corre atrás de aprovação. Ele simplesmente vive a própria rotina como quem sabe exatamente por que está ali. E, de forma quase imperceptível, essa postura cria respeito. E onde há respeito, a atração começa a se formar, ainda que ninguém diga isso em voz alta. É nesse ponto que o próximo hábito se conecta, porque a autodisciplina só se mantém quando o homem aprende a dominar aquilo que acontece dentro dele. Capítulo 2. Se a autodisciplina cria estrutura, o segundo hábito é o que dá profundidade a essa estrutura: o controle emocional. Não se trata de reprimir sentimentos, mas de não ser dominado por eles. O homem mais velho que aprendeu a atravessar perdas, frustrações e decepções desenvolve uma calma que não se ensina em livros. Enquanto muitos homens mais jovens vivem reféns de reações impulsivas, ele responde. Há uma diferença brutal entre reagir e responder. Reagir é automático, é movido por orgulho ferido, ansiedade ou medo de perder. Responder é consciente, é escolher a atitude que preserva a própria dignidade, mesmo quando o ego pede confronto. Essa serenidade muda completamente a forma como ele é percebido. Discussões não o tiram do eixo. Silêncios não o desesperam. Distância não o faz implorar. Ele observa, avalia, decide. E isso cria um campo de segurança emocional ao redor dele, algo que poucas pessoas sabem oferecer. Mulheres sentem esse controle sem precisar de explicações. É o homem que não se exalta quando é provocado, que não se desorganiza quando algo foge do plano, que não tenta controlar o outro para aliviar sua própria insegurança. Ele está confortável com a própria presença, e isso é contagiante. À medida que essa estabilidade se torna natural, surge uma pergunta silenciosa em quem está por perto: o que move esse homem? É essa curiosidade que abre espaço para o próximo hábito, aquele que dá direção real a tudo que ele faz. Capítulo 3. Essa curiosidade sobre o que move esse homem leva direto ao terceiro hábito: foco no propósito. Diferente de objetivos vazios ou metas que existem apenas para impressionar, o propósito é algo que organiza a vida de dentro para fora. É a razão silenciosa por trás de cada decisão, cada não bem colocado e cada sim que realmente importa. O homem mais velho atraente não vive correndo atrás de aprovação.
Ele tem um norte claro. Pode ser um projeto pessoal, um negócio, uma missão de vida, um ideal que ele decidiu honrar. O detalhe é que ele não fala sobre isso o tempo todo. Ele vive. E quando alguém observa com atenção, percebe que existe uma coerência rara entre o que ele pensa, diz e faz. Essa clareza cria um tipo especial de presença. Ele não precisa disputar atenção, porque naturalmente se torna o centro quando entra em um ambiente. Não por barulho, mas por direção. Pessoas sem propósito buscam distração. Pessoas com propósito transmitem solidez. Há algo profundamente magnético em alguém que sabe para onde está indo. Enquanto muitos se perdem em comparações, expectativas alheias e medos de rejeição, ele escolhe investir energia no que constrói sua vida. Ele entende que tempo é o recurso mais precioso que existe, e não o desperdiça tentando ser tudo para todos. E quando você passa a viver assim, com essa bússola interna sempre ativa, o corpo acompanha. Postura muda, olhar se firma, movimentos se tornam mais econômicos. É aí que o próximo hábito começa a se manifestar, quase sem que você perceba. Capítulo 4. Quando o propósito está claro, o corpo passa a contar a mesma história que a mente. E é exatamente aí que entra o quarto hábito, postura e presença. Não se trata apenas de andar ereto ou manter os ombros para trás, mas de ocupar o próprio espaço com naturalidade, sem pedir desculpas por existir. Homens mais velhos atraentes não se encolhem. Eles entram em um ambiente como quem já pertence àquele lugar. Não cruzam os braços por insegurança, não desviam o olhar quando são observados e não falam de forma apressada para terminar logo uma conversa. Cada gesto carrega calma, e essa calma é percebida instantaneamente por quem está ao redor. A presença verdadeira nasce do silêncio interno. É quando você não precisa provar nada para ninguém. Seu corpo então relaxa, a respiração se aprofunda e até o ritmo com que você se move muda. As pessoas sentem isso, mesmo que não saibam explicar. Elas apenas sabem que há algo diferente ali. Esse tipo de postura também afeta como você é tratado. Quem se posiciona com firmeza recebe mais respeito, mais atenção e, curiosamente, mais abertura emocional. Mulheres mais novas percebem essa segurança não como arrogância, mas como maturidade emocional, algo raro em um mundo de homens reativos. E quando você começa a alinhar corpo e mente dessa forma, o modo como se comunica também se transforma. Suas palavras passam a carregar o mesmo peso da sua presença, abrindo caminho para o próximo hábito. Capítulo 5. Quando a presença é sólida, a comunicação deixa de ser esforço e passa a ser extensão natural do seu estado interno. O quinto hábito é justamente esse: comunicação calma e assertiva. Homens mais velhos atraentes não falam para impressionar, nem para convencer. Eles falam porque sabem o que querem dizer, e isso muda tudo. Existe uma diferença clara entre falar muito e falar bem. Enquanto muitos homens se apressam em explicar, justificar ou preencher silêncios por ansiedade, o homem centrado escolhe as palavras com cuidado. Ele não teme pausas. Pelo contrário, usa o silêncio como parte da conversa. Esse controle transmite segurança emocional, algo extremamente atraente. A voz também acompanha esse ritmo. Ela é firme, sem ser agressiva. Clara, sem ser rígida. Quando ele escuta, escuta de verdade, sem interromper, sem preparar respostas enquanto o outro fala. Essa escuta ativa cria conexão imediata, porque poucas pessoas hoje se sentem realmente ouvidas. Além disso, a assertividade evita jogos confusos. Ele expressa limites, desejos e opiniões sem medo de desagradar. Não precisa elevar o tom nem usar frases elaboradas. A clareza por si só já impõe respeito. E quanto mais clara se torna a comunicação, menos necessidade há de validação externa. Isso conduz naturalmente ao próximo hábito, onde a verdadeira força da atração começa a se consolidar. Capítulo 6. Se a comunicação revela quem você é, a autossuficiência mostra o quanto você precisa, ou não, de alguém. Homens mais velhos verdadeiramente atraentes não entram em relações para preencher vazios, mas para compartilhar abundância. Eles já construíram uma vida com significado, rotinas próprias e satisfação pessoal, e isso muda completamente a energia que levam para qualquer interação. A diferença entre precisar e escolher é sutil, mas poderosa.
Quem precisa transmite urgência, medo de perder e apego. Quem escolhe transmite tranquilidade, presença e liberdade. A mulher sente isso instintivamente. Ela percebe quando está sendo desejada, não usada como muleta emocional. Autossuficiência não é frieza nem isolamento. É a capacidade de estar bem sozinho e, por isso mesmo, estar melhor acompanhado. É ter hobbies, amigos, propósito e disciplina mesmo quando ninguém está olhando. Essa independência cria respeito, e respeito é a base silenciosa de toda atração duradoura. E é justamente dessa força interior, construída na solidão consciente, que nasce o próximo hábito. A prática diária da gratidão estoica, que transforma a forma como você enxerga a própria vida e o mundo ao seu redor. Ao longo deste vídeo, você percebeu que a verdadeira atração não nasce de truques, frases prontas ou da tentativa desesperada de agradar. Ela nasce de dentro, de hábitos silenciosos que moldam quem você é quando ninguém está olhando. Autodisciplina, controle emocional, propósito, postura, comunicação firme, autossuficiência. Tudo isso constrói um tipo de presença que não se explica, mas se sente. Homens mais velhos que se tornam atraentes não tentam competir com os mais jovens em aparência ou impulsividade. Eles vencem em profundidade, em constância e em paz interior. Enquanto muitos vivem correndo atrás de aprovação, você aprendeu aqui a caminhar em direção ao próprio eixo, e isso muda completamente a forma como as pessoas reagem a você. A filosofia estoica nos lembra que só existe uma coisa sob nosso controle: nossas escolhas diárias. Você não controla quem se interessa por você, mas controla o homem que decide ser a cada manhã. E, quando essa decisão é firme, o mundo responde. Agora, a pergunta é simples: qual desses hábitos você já pratica? E qual precisa começar hoje? Escreva nos comentários, curta o vídeo e continue esse processo de transformação. Porque a versão mais atraente de você não está no futuro. Ela começa no próximo hábito que você escolher viver. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo ou comece a transformar suas interações agora mesmo. Agora vamos para o conteúdo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.